Olá, bom dia. Estamos na última semana de novembro e esse novembro foi todinho azul, vai continuar azul até o fim do mês. Aliás, vai continuar azul todos os meses do ano. Mas por uma causa bem específica, chamar a atenção para a saúde do homem, a conscientização da saúde do homem. E quando a gente está falando isso, não é brincadeira, não. Os números são terríveis, gente. Só este ano, de janeiro a agosto, já foram mais de 250 mortes por conta de câncer de próstata. A de pênis, então, nem se fala. Mas é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para conversar mais sobre esse assunto foi o doutor Rafael Campos, que é urologista. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui de novo. Quando a gente fala, todos os anos a gente tem um Novembro Azul. E todos os anos a gente fala nesses números que acabam assustando muito a gente. 250 mortes em 6 meses, pouco mais de 6 meses, é um número alto, um número que assusta muito. Isso não pode ser mudado, nossa realidade, nossa não muda, não. Isso, é um número muito importante, um número grande. E o câncer de próstata, na verdade, ele é o câncer mais comum do homem e a principal causa de morte. Mais letal. Isso, ele não necessariamente ser o mais letal comparado ao número de casos pelo número de mortes, mas é porque ele é muito comum, por isso que acontece isso, né? E também hoje a gente diagnostica muito caso em fase avançada, mesmo com toda essa campanha do Novembro Azul, com a orientação de fazer o exame de PSA, de fazer o exame de toque, ainda acontece de aparecer casos para a gente, casos avançados. Pois é, esses casos avançados que preocupam, porque eu acho que já nem é mais falta de informação, não é? Porque a gente fala o tempo todo e quando chega o novembro a gente fala todos os dias. Se você ligar a televisão, se você abrir um site, se você ver um jornal, está todo mundo falando do Novembro Azul e dos cuidados com a saúde do homem. Então, falta de informação, ninguém pode se queixar. Isso. É falta de atenção, será? Falta de atenção, é o desleixo mesmo com a saúde, né? É o fato de achar que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, e tudo isso isso aí é intrínseco, é peculiar do homem. Por isso que a gente tem esse trabalho do Novembro Azul de conscientização, de não só do câncer de próstata, mas também trazer o homem para o serviço de saúde para de uma forma que ele veja toda a sua saúde de forma integral, não só a próstata. Por isso que a gente fala na saúde do homem, né? A gente não fala mais só o câncer de próstata, porque não é só o câncer de próstata que mata, né? A gente, por exemplo, tem um câncer de pênis, que nós somos os recordistas do país e já faz um bom tempo. Isso. E essa situação não muda. Isso, não só o câncer de próstata, mas as outras doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares que matam muito mais que o câncer de próstata, né? Então é trazer o homem para esse serviço de saúde. O câncer de pênis, o Maranhão, na verdade, é o campeão mundial de casos. É mundial, né? Eu falei nacional, não, é mundial, gente, não é pior do que eu estava falando, né? E que é outra realidade triste que também está relacionada com a educação, com a prevenção, com os hábitos sexuais saudáveis, né? Vacinação de HPV, avaliação da fimose, né? Cessação do tabagismo. Pois é, todos esses itens, como o senhor falou, esses cuidados aliados vão dar uma boa saúde do homem. E o que é que está faltando para esse homem buscar essa saúde mais integral, mais bem cuidada? Além do fato dessas questões do homem, que a gente já comentou, também muitas vezes o acesso à saúde é difícil, né? Geralmente, falando especificamente do câncer de pênis, é uma doença que acomete geralmente a população mais pobre, que não tem tanto acesso, que não tem tanta educação para saber o que é importante para evitar essa doença. Já o câncer de próstata não. Ele acomete todos os níveis sociais. Esse é mais democrático. Isso, esse é mais democrático. E ele também pesa mais a questão não tanto do acesso, mas a questão da saúde masculina, de achar os tabus que o homem tem, né? Isso, vamos falar desses tabus. Depois a gente fala um pouco do câncer de pênis e de outras doenças. Mas o tabu hoje, ele ainda continua sendo uma barreira entre esse homem e uma saúde mais cuidada, vamos dizer assim? Olha, melhorou muito, mas ainda acontece de forma importante. O fato da gente ter que prevenir uma doença, descobrir uma doença por meio de um exame físico que testa, vamos falar assim, a masculinidade do homem, é muito difícil. Então, essa campanha de informação, com tudo isso que a gente já fez no Novembro Azul, desde 2011 para cá, quando ele começou... 2011, né? Melhorou muito a vinda do homem no serviço de saúde, né? Inclusive, o homem tira já o novembro para poder fazer os exames. Aí lota tudo quanto é unidade de saúde, né? Mas ainda existe e geralmente
em relação, falando do câncer de próstata, geralmente os casos em que o paciente padece por essa doença são realmente os casos que são diagnosticados na fase avançada, quando ele já está espalhado pelo corpo. Esses sinais, de alguma forma, não despertam esse homem? Porque se você pega um paciente já com essa doença numa fase avançada, ele deve estar com sinais bem visíveis. Isso, de alguma forma, não desperta a atenção dele? Pior que muitas vezes não. Não. Inclusive, essa doença, o câncer de próstata, nas fases avançadas, ele pode ter metástases, geralmente nos ossos, que são completamente silenciosas, não causam dor. Né? E aí, quando a gente faz o primeiro exame de sangue, aí você vai ver um PSA bem elevado. Quando você vai fazer o exame do toque, tem um acometimento localmente ali naquela região da próstata bem já avançado. Então, geralmente são esses pacientes que morrem da doença. Os pacientes que são diagnosticados numa fase inicial e que, por esse motivo, são tratados com essa doença numa fase inicial, a cura é praticamente 100%. Pois é sempre tratável? Vamos tirar os casos em que você já pega. É uma doença tratável, é uma doença curável, que tem um bom índice de recuperação. Isso. É uma doença curável quando ela é diagnosticada na fase precoce. Na fase avançada ela não é curável. A gente fala em controle da doença, né? Em freio da evolução da doença. E o tratamento tem realmente alguns efeitos colaterais, né? Com o tratamento da doença localizada, seja por cirurgia, por radioterapia, o tratamento da doença avançada, seja com o bloqueio hormonal, que é a retirada da testosterona, que na fase avançada o câncer de próstata é alimentado pela testosterona. Então a gente tem que tirar essa testosterona do paciente. Que é para não alimentar essas células cancerosas. Traz efeitos colaterais, né? Como qualquer tipo de tratamento a complicação que vem com tudo isso, né? Mas, por exemplo, o toque é sempre vamos dizer, o exame mais temido, o exame que gera mais gracinhas, vamos dizer assim. Eu não posso fazer isso, eu sou homem, eu não posso deixar outro homem me tocar, essa coisa toda. Mas o outro exame é PSA, não é? Isso. O PSA, ele é tão, vamos dizer, tão eficiente quanto o toque? Isso. Na verdade, os dois se somam, né? Mas se for comparar entre um e outro, realmente o PSA ele é mais específico do câncer de próstata do que o toque. Comparando os dois, se eles fossem feitos de forma isolada, só o toque, só o PSA. O PSA é melhor. Não pode ser só um ou outro. Isso. O que acontece? 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA é normal. Então, se você não examinar o paciente, você não vai detectar um nódulo na próstata, não vai detectar a doença. Então, o PSA ele não é perfeito. Entendeu? Quer dizer, ele não Por isso que tem que ser os dois somados, os dois juntos. Mesmo quando o homem faz o PSA, que ele está lá dizendo que está tudo normal, tem a possibilidade de fazer o toque e ver que não está tudo normal? Tem, sim. Um PSA, como eu falei, um PSA até 0,5, ele tem 6% de chance de ter um câncer. É muito baixo, mas não é zero. Exatamente, é muito baixo, mas não é zero. A gente não tem como saber quem é que está nesse 6%. Então a gente tem que examinar. E aí vem o probleminha, o homem não quer ser examinado. Esse é que é o problema, né? Mas ainda é muito grande mesmo o número de homens que não toleram, vamos dizer. Diminuiu muito. Vamos dizer, a cada 10 que nós atendemos, um só recusa o exame, né? Melhorou muito, mas ainda acontece. Esses que vão no médico, né? Porque tem os que nem vão. Isso. E quando vão já estão... Nós estamos em 2025, né? E a gente ainda se depara com situações assim. Acho que para a mulher já tão facilitado, né? O fato de parir de uma forma natural já é uma exposição tão grande que qualquer outra coisa que vem depois disso para a gente é café pequeno, né? Porque a mulher, ela já é acostumada a ir no médico quando começa a menstruar, quando começa a crescer a mama, quando começa a ter que fazer o exame do Papa Nicolau. Então ela já vai no médico desde sempre. Né? Praticamente desde sempre. O homem não tem nenhuma referência, alguma coisa de prevenção. Na verdade tem, mas não vai. E por outros motivos, mas não vai no médico desde cedo. Não vai. Por esse motivo também que nós estamos começando com o Novembrinho Azul. Pois é, nós vamos já falar do Novembrinho Azul, porque, por exemplo, uma menina de 13, 14 anos, com certeza ela já foi ao ginecologista alguma vez. A mãe já levou ao ginecologista. A minha foi desde cedo, né? Mas o menino, normalmente você não vai encontrar um menino de 13, 14 anos, a não ser que ele tenha algum problema específico, mas ele não vai por prevenção. Isso. Vamos dizer assim, a biologia do corpo do homem não tem tanta necessidade dele ir no médico antes, nas fases iniciais da vida. Diferente da mulher, que tem a menstruação, tem o sangramento, é um sangramento que acontece, enfim, causa dor, né?
e às vezes faz levar ao médico, né? O menino não tem isso, mas tem algumas coisas que nós precisamos ver que não incomoda tanto o homem quanto incomoda a mulher, mas que ele realmente precisa de uma avaliação do urologista inicialmente, para evitar repercussões que podem ser desastrosas lá no futuro, né? Pois é. Então, a gente leva vantagem nesse caso, viu? Isso. A gente está levando vantagem. A nossa, vamos dizer, a nossa anatomia, as nossas funções nos fazem ir mais cedo e com isso a gente procura o médico mais cedo. Mas nós vamos continuar essa conversa logo após o intervalo que a gente vai fazer aqui. É só aquele pedacinho, aquele intervalinho rapidinho da gente tomar água, tomar café, mas a gente volta para continuar conversando. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Novembro Azul, cuidados com a saúde do homem, um processo de conscientização da ida ao médico. Eu estou conversando aqui com o Dr. Rafael Campos, que é urologista, e desses cuidados, ou falta de cuidado do homem. Aí aqui na Assembleia está sendo desenvolvido um programa bem legal, porque a gente falou no bloco anterior, né, doutor Rafael, sobre essa ida precoce ao médico, que o menino não tem o hábito, vamos dizer, a família não tem o hábito, não vou nem culpar o menino, a família não tem o hábito de levar um menino ao médico, a menina sempre vai com a menstruação, essa coisa toda. O Novembrinho Azul, ele vem para lembrar exatamente isso, quer dizer, que as crianças, que os meninos devem ir ao médico mais cedo? Isso. O Novembrinho Azul iniciou tem 2 anos, 2023, com uma proposta da Sociedade Brasileira de Urologia de trazer esse menino para o urologista e começar realmente os cuidados na infância para evitar repercussões futuras. Então a gente aborda algumas alterações que são específicas dessa faixa etária e que é um estímulo para os pais levarem o menino ao urologista também, né? Então a fimose, isso. O testículo não descido, que é o que a gente chama um nome estranho, que a gente chama de criptorquidia. Como? Criptorquidia, que é aquela criança que nasceu sem o testículo. Ou ele está lá ou ele não desceu? Ou só os dois, ele não desceu. Esse testículo que não desceu. Então, só no ano passado nós tivemos 43 mil cirurgias de testículo não descido. E às vezes, dependendo, comum assim, né? Comum, dependendo do tempo em que ele é diagnosticado, nós temos até que retirar o testículo da criança. O que tem repercussões de produção de hormônio e de produção de espermatozoides e, consequentemente, na infertilidade, né? A fimose, como eu já falei, a torção de testículo, que é uma alteração que acontece geralmente no adolescente, pode acontecer também no recém-nascido, que é até 30 dias de vida, que é uma torção que acontece no testículo, causa dor e tem risco de perder esse testículo, né? E outras alterações de infecção urinária, de enurese noturna, que é aquela criança que persiste fazendo xixi na cama após os 5 anos de vida. Então, tudo isso a gente alerta os pais dessas alterações, para que eles fiquem atentos em relação a isso e levem o seu filho para o urologista e começar esse costume de ir no médico. Costume, né? Criar essa tradição. Mas eu imagino que essas situações que o senhor falou aí, por exemplo, o testículo que não desceu, a fimose, porque eles são visíveis. Isso. Quer dizer, a família está vendo, o pai está vendo, a mãe está vendo. Nesses casos, é comum ir logo mais cedo? Isso, nesses casos sim, porque a fimose por si só ela interfere na capacidade de realização de higiene. Sim. Né? E isso, a repercussão futura disso é o risco que a gente tem, que a gente acabou de falar, que é o câncer de pênis. Né? O testículo não descido, realmente ele é bem fácil de diagnóstico. Assim como a fimose, você está olhando, você vê que não tem, que a bolsa escrotal do seu filho, você vê que ele não desceu. Que está vazia, né? Isso. Essa criptorquidia, né, a gente espera que ele desça até o 6º mês de vida. Se ele não descer, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, que idealmente deve ser realizada até o 1º ano de vida. Qual que é a repercussão dessa criptorquidia? Tanto a infertilidade, quanto ela aumenta em 20 vezes o risco dessa criança ter um câncer de testículo. Então, por isso a importância dessas situações. Pois é, porque eu imagino quando esses sintomas, ou essas situações, no caso não é sintoma, no caso são situações, são muito visíveis, fica mais fácil da família encaminhar essa criança ao médico logo que começa a perceber sinais. Mas quando não são visíveis,
a gente ainda não tem esse hábito. Por exemplo, o HPV, a vacina, foi uma certa resistência no começo, né? Principalmente para meninas, era um incentivo ao início precoce da vida sexual, depois passou para o menino. Eu só diria que hoje essa vacinação, ela já está tendo aceitação natural por parte das famílias? Já sim, com as campanhas de imunização, com a própria campanha do Novembrinho Azul, a gente conseguiu aumentar a cobertura vacinal, né? Hoje no Sistema Único de Saúde é oferecida a quadrivalente, né? Que ela é contra 4 tipos de HPV. Mas já existe no mercado a nona valente, são contra 9 tipos de HPV. Maria, que bom, né? Isso. E aí ela é uma forma de prevenir os cânceres relacionados ao HPV. Não só as verrugas, né? Mas principalmente na mulher o câncer de colo de útero, que 95% dos casos ele é proveniente do HPV. O câncer de ânus, o câncer de pênis, o câncer de laringe, né? Tudo eles são relacionados ao HPV. Então é muito importante a vacinação e isso aumentou muito a cobertura. E é bom porque está oferecido de graça, né? Ninguém tem a desculpa de dizer, não, eu não posso tomar. Mas vamos voltar a um assunto que o senhor falou lá no primeiro bloco. Desculpa, só tomar um pouquinho de água. Com relação ao acesso à saúde. Hoje a gente tem uma unidade básica de saúde em praticamente todos os municípios e em vários bairros, em vários polos da capital a gente tem também. Mesmo assim, o senhor diria que esse acesso à saúde, ao tratamento de doenças mais complicadas assim, ainda não está muito facilitado? Isso, ainda acontece, né? Às vezes a família sabe que a criança não tem um testículo, mas acha que é porque ele não nasceu, porque ele não tem. Na verdade, o testículo ele está dentro do abdômen, né? Então, o testículo é formado dentro do abdômen. E aí, dependendo do sexo que for da criança, se ele for feminino, ele vai ser ovário e ele vai ficar lá mesmo. Se ele for masculino, ele vira testículo e ele desce até a bolsa escrotal. Então, nesse trajeto, é um trajeto longo. Eles dois são formados no mesmo local? Mesmo local. Se for masculino, vira testículo, se for feminino, é o mesmo órgão. Isso. E então, se ele não desceu, chegou até a bolsa escrotal, a gente tem que saber se ele está no abdômen. E aí ele precisa de uma avaliação no especialista, que o médico que atende ele, o pediatra, tem que estar orientado em relação a isso e encaminhar rapidamente, né? Porque ele precisa de uma avaliação do especialista, ele precisa do procedimento para detectar esse testículo, é uma cirurgia. Sim, sim. Então, só consegue fazer em um hospital de grande porte. Então, até essa criança conseguir chegar a esse hospital de grande porte, né, até saber que está alterado e chegar ao hospital de grande porte, é muito tempo. Então, às vezes, chega para a gente já numa fase que a gente não consegue mais posicionar esse testículo onde ele deve ficar. Dependendo da fase, como eu falei, até o primeiro ano de vida, a gente consegue posicioná-lo na bolsa escrotal, por meio de cirurgia. Senão, a gente vai ter que fazer a retirada desse testículo. Imagine quando você marca uma consulta que ela vai para o ano seguinte, né? E isso não é uma fantasia, não, é realidade, né? Realidade. Todo mundo sabe que quando vai fazer uma lá na central de marcação de consultas ou de cirurgias, ela normalmente tem um prazo muito grande. E nesses casos, esse prazo muito grande, ele não conta a favor. Isso. Ele interfere muito na capacidade que a gente tem de tratar essa alteração. Agora, só uma curiosidade minha, esse testículo, o menino pode ter nascido sem o testículo? Pode também. E nesse caso? Pode também. E nesse caso, a gente não faz nada, mas tem que fazer o exame. De qualquer forma, para a gente certificar que ele não tem um testículo, a gente tem que fazer o exame, que é uma cirurgia por vídeo, que a gente entra com uma câmerazinha dentro do abdômen e procura esse testículo. A gente vai procurar ele no trajeto que era para ele descer. Se a gente não achar, é porque realmente ele nasceu sem. Né? E as implicações disso? Do testículo que não foi, esse que não testículo desceu, esse ausente. geralmente ele é mal formado. Então geralmente ele não produz espermatozoide de forma satisfatória. Ele produz hormônio, a testosterona. Mas mesmo assim, dependendo do grau de acometimento dele, nem isso ele consegue fazer, né? Quer dizer, ele pode ter uma vida sexual comprometida, ele pode ter infertilidade. Não se o outro testículo desceu. Se o outro desceu. Geralmente é unilateral, pode ser bilateral, pode. Mas a maioria das vezes é unilateral, é só um lado que tem o problema, né? Então o outro testículo consegue dar conta do recado de produzir hormônio e de produzir espermatozoide para a fertilidade. Um sozinho consegue dar conta do recado? Consegue. O outro tem essas repercussões e ele pode virar câncer. Ele aumenta o risco em 20 vezes de câncer de testículo, nesse menino, que é o câncer mais comum do homem jovem, entre os 20 e os 40 anos.
Hoje, a recomendação de quem não foi nessa fase que a gente está falando, que seria o ideal, novembrinho, essa coisa toda, hoje, os primeiros exames devem ser feitos a partir de que idade? 40 anos, 50 anos? Em relação à próstata, a partir dos 45 anos, se tiver fator de risco, a partir dos 50 se não tiver fator de risco. E vamos falar do fator de risco? É a raça negra, né? Não sabemos de forma definitiva por qual motivo, se é genético, se é biológico, se é social. E a história familiar, né? Principalmente parentes de primeiro grau. Quanto mais parentes de primeiro grau cometidos, maior o risco desse paciente. Quanto mais parentes de primeiro grau cometidos numa fase mais precoce, maior o risco desse paciente. Então, pai, irmão, maior o risco. Então, o histórico familiar já é um alerta. Isso. A raça negra já é um alerta. Isso. Então, se você tem esses dois juntos, aí já é um... Isso. Não é mais nem risco, né? Já é uma possibilidade quase concreta, né? Muito grande de fazer isso. Então, a gente nem terminou de falar de todas as outras coisas, porque tem o câncer de pênis que a gente não falou, que eu acho isso, assim, eu acho um absurdo, porque é uma questão relacionada à higiene, né? Sim. Que a gente continua nessa situação por conta de falta de água e sabão, gente, para lavar esse negócio aí. Isso. Só isso, né? Sim. Só isso. E por conta disso a gente tem milhares de pessoas sendo amputadas, sendo, sei lá, passando por tanta coisa, por falta de higiene. Aí por isso que tem o Novembro Azul, gente. Novembro Azul, ele é mês de novembro, mas ele é todos os dias. É só para chamar a atenção. É só para dizer mais uma vez, você precisa buscar o médico, você precisa cuidar da sua saúde. Porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você, a saúde é sua. Se você for detectado com uma doença, quem vai sofrer os riscos, as consequências é você. Então você que tem que procurar o médico. Não se importa muito com o que os outros vão falar nesse negócio de toque. É o que a gente faz, mulher faz isso, gente. A gente faz sem muita, vou dizer uma palavra aqui, frescura, né? Sim, tranquilo. Sim. Já nos acostumamos com isso. E vocês podem se acostumar assim. Aí vão ter uma vida mais longa, mais saudável e muito melhor. Não é isso, doutor? Essa que é a mensagem. Pronto, olha, já fiz a mensagem no seu lugar. Mas, doutor Rafael Campos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, por me ajudar a fazer o programa de hoje e por dividir todas essas informações com a gente. Eu que agradeço novamente a presença, de poder conscientizar essa população em relação a essas doenças e melhorar o acesso desses pacientes, melhorar o tratamento deles, descobrir essa doença numa fase precoce para a gente garantir a cura e aumento de sobrevida, né? Que as pessoas vivam mais. E a qualidade de vida, né? Isso. Só uma pergunta, seus exames estão em dia? Todos em dia. Todos em dia. Todos em dia. Tá bom, muito bom. Tá bom, muito obrigada. Bom dia para você também que ficou sabendo tudo a respeito do Novembro Azul, do Novembrinho Azul e sobre todos os cuidados e precauções que você tem que tomar para garantir a sua saúde e a sua qualidade de vida. Tchau e até a próxima.